Olá, o treinamento de hoje falaremos sobre motivo de cancelamento. A finalidade do motivo de cancelamento é apresentar relatórios para que quem faz a gestão do estabelecimento possa entender por que existe cancelamento no estabelecimento no momento que acontece a venda. O que nós recomendamos fazer? Aqui nós temos já 3 motivos de cancelamento cadastrados. Erro de lançamento, está marcado que ele não faz baixa automática do estoque. Tem falta de produto, que não faz baixa automática no estoque. E o cliente desistiu, que faz baixa. Normalmente a gente faz a seguinte situação: cria 2 motivos de cancelamento, um para dar baixa e outro não para dar baixa. Por exemplo, cliente desistiu. Esse cliente desistiu está dizendo que é para efetuar a baixa do estoque. Então poderíamos reescrevê-lo da seguinte forma: cliente desistiu, podemos colocar, vamos reescrever, é um problema, cliente desistiu, vou cancelar esse problema com o meu micro. Ok. Vamos criar um cliente desistiu novamente. Eu vou criar o item 3 chamado cliente desistiu. Vou criar um chamado cliente desistiu B de baixo. E vou que tem a ver com o número de caracteres, né? Aquele que eu estava tentando era por causa do número de caracteres. E eu vou dizer que é com baixo e vou salvar. Vou cadastrar um outro motivo de cancelamento chamado cliente desistiu 100. O que é o 100? Né? O 100 significa dizer, daqui são os números de caracteres. O 100 significa dizer que eu não vou marcar baixo. Então vamos imaginar a seguinte situação: o cliente senta no estabelecimento e ele pede uma Coca-Cola, né? Aí o garçom vai levar a Coca-Cola, pergunta se ele pode abrir, e o cliente diz que sim, né? Aí ele vai, abre a Coca-Cola e o cliente depois diz que não, né? Ele desistiu, não vai tomar Coca, sei lá, por algum motivo, quer ir embora, né? E isso acontece muito em restaurante. Então o cliente desistiu com baixa. Por quê? Porque ao abrir a lata de refrigerante, ou abrir a garrafa de refrigerante, ou de água, coisa assim, você já violou a embalagem. Então esse produto não vai poder voltar para o estoque, mas ele vai ter que ser ou consumido internamente ou vai ser jogado fora. Então haverá uma baixa no estoque. Esse outro do cliente desistiu sem é aquele momento que o garçom chega: senhor, posso abrir sua Coca-Cola? Ele diz: não, faz o seguinte, eu não quero mais refrigerante nenhum. Ou seja, o cliente desistiu e não vai haver mais baixa, né? Então a gente vê que com isso a gente faz os motivos de cancelamento. Motivos de cancelamento são importantes porque é um parâmetro importante que na hora que acontece os cancelamentos, seja antes da produção ou depois da produção, é um parâmetro para os gestores analisarem inúmeros problemas que podem acontecer, principalmente vendas mal feitas, produtos que por algum motivo quem está gerindo a parte de estoque não comprou o que deveria ter comprado para que houvesse no estabelecimento, faltou comunicação entre a retaguarda e a frente para que isso não possa acontecer, ou seja, oferecer o produto que não está tendo no estabelecimento, e por aí vai. Mas normalmente é um problema de gestão. E serve para analisar também problemas inerentes, tipo o cliente não gostou do prato ou coisas assim que o vale. Então é importante habilitar no sistema Colibri os motivos de cancelamento. Olá, o treinamento de hoje falaremos sobre motivos de cancelamento. Você clica aqui no módulo de cadastro, motivos de cancelamento. Nós vemos aqui que nós vemos o código, a descrição do motivo e uma opção de marcar chamada efetua baixa do estoque após cancelamento. Então aqui nós já vemos que existem 2 motivos cadastrados: erro de lançamento, baixa de estoque não vai fazer,
E falta de produto também não vai fazer baixa do estoque. Mas também é importante a gente citar algumas situações que ocorrem no cotidiano dos restaurantes. Exemplo, o cliente senta na mesa, pede uma Coca-Cola, o garçom traz e pergunta para o cliente: posso abrir? O cliente diz: não, não pode, não quero mais a Coca-Cola. Então, para essa situação, a gente vai criar uma opção chamada cliente desistiu e eu vou colocar o sem cancelamento. Então, existe um número limitado de caracteres. Então, se a gente ver aqui, a gente vê que precisa abreviar. Então, S é de 100. Então, eu não vou marcar essa opção de efetuar a baixa do estoque. Então, para essa situação que eu terminei de relatar, o cliente desistiu 100. Mas vamos supor que o garçom, né, não tenha sido bem treinado ou não deu atenção para os treinamentos e na mesma situação ele não pergunta para o cliente se podia abrir o refrigerante. E aí o cliente diz: não, eu não quero mais refrigerante. E aí, o que acontece num caso desse? Então, o cliente desistiu e vamos botar um Bzinho de baixo. E vou marcar a opção de efetuar a baixa. Neste caso em particular, vai ter que ser feito a baixa do estoque. Por quê? Porque uma lata de refrigerante foi aberta. Não vai poder voltar para a cozinha. Ou existe um consumo interno e o garçom paga pelo erro, ou a casa absorve o custo desse refrigerante, né? Mas vai ser necessário dar baixa do estoque porque ele não existe mais no estoque. É importante lembrar que motivos de cancelamento, ele tem a principal finalidade é analisar problemas que ocorreram no cotidiano do restaurante. Então é importante, primeiro, que os estabelecimentos façam uso dos motivos de cancelamento para entender o comportamento do cliente ou o comportamento dos seus próprios colaboradores em relação ao atendimento. Normalmente, cancelamentos podem sinalizar vendas mal feitas, ou seja, os garçons ou os atendentes, né, eles não fizeram, não conhecem a fundo o cardápio, os produtos oferecidos, né, ou seja, uma venda mal feita. O segundo lugar pode significar uma falha de comunicação entre a retaguarda e a frente, tipo, por algum motivo que seja, esqueceu de abastecer um determinado produto que faz parte do cardápio e a retaguarda, a cozinha, quem controla o estoque, não avisou para os garçons que aquele produto estava faltando. Então, existem N situações que precisam ser analisadas, desde o comportamento do cliente até a área de gestão do próprio restaurante. Com isso, encerramos o treinamento de hoje.